Bom dia, amados irmãos. Hoje eu vim falar sobre como Deus pode acalmar a nossa tempestade, a tempestade que existe dentro de nós e que muitas vezes não sabemos lidar com essa tempestade. São provas, são tribulações. E parece que quanto mais a gente ora, mais a gente busca a Deus, é como se as nossas orações não fossem atendidas, respondidas. Mas a gente tem que ver que o nosso tempo não é o de Deus. O de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. Então é necessário a gente passar pela prova, é necessário a gente passar pelas dificuldades que encontramos no caminho, para lá na frente a gente poder obter a vitória que Deus tanto almeja que nós venhamos a ter. E é complicado, porque a gente quer que seja na nossa hora, que seja no nosso momento. Quantas pessoas hoje amanheceram angustiadas? Quantas pessoas hoje amanheceram cansadas e até querendo desistir da sua fé, desistir de caminhar junto ao Senhor. E aí já se encontra sem forças, até para chorar, até para se ajoelhar, para jejuar. O jejum é a base de tudo. Mas muitas vezes a gente se encontra assim, cabisbaixo, sem forças. E aí a tempestade vem e a gente pergunta a Deus: aonde está você? Aonde? Você olha para os quatro cantos e não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para segurar a tua mão, para dizer: olha, eu estou aqui, vamos seguir em frente. E muitas vezes não é disso que a gente precisa só de sentir o Espírito Santo de Deus perto de nós, sentir Deus perto de nós. Então, mesmo diante das tribulações, que é difícil, que é complicado, a gente tem que buscar a Deus. É difícil, gente, é difícil. Eu sei como é que é difícil, sei como é que é você ter que levantar sem coragem e sem ânimo, sem forças. Mas aí você chega, você lê uma passagem na Bíblia. E numa passagem da Bíblia em Marcos, Deus diz, tem uma parábola de que os discípulos, eles estavam em um barquinho e de repente veio uma grande tempestade, uma grande ventania, e Deus estava lá na proa dormindo. E eles se desesperaram, não sabiam o que fazer. A fé deles foram lá embaixo. Eu já imagino, tá para imaginar, eles achando que iam morrer, que iam perecer. E aí lembraram que Deus estava lá na proa do barco, dormindo, sossegado. E correram lá, chamaram Deus, chamaram Jesus. E Jesus veio e com uma simples palavra, tão suave, tão mansa como a voz que Jesus tinha, eu imagino como era suave a voz de Jesus, como era mansa a voz de Jesus. E ele simplesmente disse: aquieta-te, mar, aquieta-te, vento. E eles ficaram espantados. E olha que eles já andavam há muito tempo com Jesus, mas eles ficaram espantados com tamanha proeza, né? Tamanha ordem que Deus deu ao vento, que Deus ordenou o mar. E de repente ele
parou. O vento se acalmou. O mar não mais agitado estava. E assim a nossa vida é bem parecida com essa passagem em Mateus, também se encontra em Lucas. E muitas vezes tá assim, o mar está revolto, o vento parece que quer nos levar. E aí você chega e começa a conversar com Deus. E diz: Deus, até quando eu vou estar nesse mar? Até quando esse vento vai querer me levar? E aí Deus chega para você, no seu íntimo, toca no seu coração e você vai lá em Mateus e lê a passagem que tem. E são várias as parábolas que Jesus conta. Jesus contava histórias por meio de parábolas. E são várias parábolas bonitas. Deus ressuscitou Lázaro, Deus ressuscitou. Ele ressuscitou várias outras pessoas. Deus também se atribulou, Deus também se afligiu. Né? Deus foi humano, só que um humano diferente, igual a nós. No entanto, que quando ele estava no Calvário, lá na hora mesmo que ele disse, eu acho que ele pensou assim: meu Deus, não vai ter mais jeito, eu vou ter que sofrer por essas pessoas. E ele sofreu, ele passou maus bocados, que hoje a gente não reconhece. A gente não reconhece as coisas que Jesus fez, as coisas que Jesus passou por nós. Né? Tem pessoas, eu já escutei pessoas dizer: ah, não, Jesus tinha que passar por isso. Era dever dele. Não era dever dele, era dever nosso. Nós é que deveríamos ter passado por tudo aquilo, mas Deus sabia que a gente não ia ter forças para ter um prego cravado nas nossas mãos, para sentir sede e não poder tomar água, tomar uma esponja de vinagre. E vinagre a gente sabe que é ruim, é muito ruim o vinagre. Mas Jesus passou por tudo isso. Então assim, naquela hora que ele viu que não ia ter mais jeito, aí ele clamou a Deus e disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Porque foi numa hora desesperadora que ele se encontrava, que Jesus se encontrava. Mas nem por isso ele deixou de passar, nem por isso ele deixou de ser traído. E quantas vezes nós somos traídos, quantas vezes nós nos decepcionamos, quantas vezes nós nos damos tanto para a pessoa e a pessoa não se dá para a gente. A pessoa nos apunhala pelas costas, né? Mas a gente sempre tem que perdoar, porque Deus disse que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, mas é tão complicado, é tão difícil o ato do perdão. A gente pode dizer: não, eu desculpo, mas o perdoar, porque as palavras machucam. Eu costumo dizer que é melhor você bater do que você falar, porque falar dói, falar machuca. As palavras machucam, as palavras doem. Então nós devemos frear a nossa língua, porque lá em Provérbios diz que a maldição do homem é a língua. A língua é um órgão muito venenoso, é um pedaço de carne muito venenosa. A língua, por uma simples palavra, podemos acabar com muitas coisas e podemos construir muitas coisas. E na Bíblia também diz que o que a língua fala, ela também tem poder. Então as palavras têm poder. E
quando a gente fala as coisas, o provérbio, se não me engano, também tem falando que o coração fala, a língua fala que o coração está cheio. Então muitas vezes a gente fala coisas que não deveria, a gente amaldiçoa as pessoas e isso machuca. Então imagina Deus, imagina Jesus passando por todo o sofrimento, por toda a luta, passando por todo aquele calvário, levando aquela cruz pesada que a gente não aguenta levar. A gente não aguenta levar os nossos problemas. E olha que Deus só dá a cruz conforme a gente pode carregar. Mas Jesus foi tão misericordioso que Ele preferiu ir no nosso lugar. Ele veio ao mundo como o nosso Salvador, como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E a gente não dá o real valor. Quantos livramentos nós já tivemos. E a gente acha que é o acaso, que é o destino. Não. Todos os livramentos que nos acontecem é Deus nos livrando, Deus nos dando uma nova chance, é Deus nos dando uma nova oportunidade para vencer, para viver, para sermos felizes, para nos reconciliarmos com quem estamos zangados, ou com quem estamos tristes, ou com quem nos tem decepcionado. Quando as pessoas nos decepcionam, são milhares. Mas muitas vezes nós não estamos prontos para perdoar. E aí dizemos, deixa o tempo passar, o tempo passa, a gente perdoa. Mas e se nesse tempo que a gente acha que vai passar, acontecer alguma coisa? Se de repente acontece um acidente, peipofa, a gente morre, e a gente não teve tempo de perdoar. A gente não vai levar nada dessa vida, a não ser as nossas ações. Então, se a gente não perdoa, se a gente morrer com aquele rancor, com aquela ira, com aquele ódio, a gente vai morrer infeliz. A gente não vai ter uma morte legal. O nosso espírito não vai descansar, porque a gente não perdoou aquela pessoa. Por mais que aquela pessoa tenha nos feito mal, por mais que aquela pessoa tenha nos ferido, mas a gente não vai. Nós não iremos nos sentir bem. Então, é como diz a Bíblia, devemos perdoar, mas de coração, não perdão, eu perdoo. Não, tem que ser de coração, tem que ser de dentro para fora. O perdão é o perdão mais bonito que tem. Então, Jesus nos perdoou. Quantas vezes a gente erra, quantas vezes a gente machuca Deus, porque, querendo ou não, nós machucamos Deus. Nós machucamos Jesus. Então, Jesus, na sua infinita bondade, Ele nos perdoa. No entanto, que Ele a gente vai dormir, a gente não sabe se vai acordar. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos dá um novo dia, uma nova esperança, um novo recomeço, para talvez a gente ter a oportunidade de perdoar a pessoa que a gente machucou, ou que nos machucou, para que a gente possa dar outra face. Como Jesus disse, se o teu irmão te machucar, bater no teu rosto, dá outra face. É tão difícil, irmãos, dar outra face. É tão difícil. Mas precisamos fazer isso. Porque o dia de amanhã não nos pertence, daqui a 5 minutos não nos pertence. Então, se a gente morrer com aquela raiva, com aquele rancor, com aquela ira no nosso coração, o nosso espírito não vai descansar em paz. O nosso espírito vai... Eu nem sei como é que vai ficar o nosso espírito. Então, não devemos ser hipócritas, não devemos ser mesquinhos em achar, eu vou morrer mesmo, porque eu vou pedir perdão. Temos que perdoar, temos que amar as pessoas. É difícil,
quem sou eu para dizer isso? Porque eu tenho os meus defeitos, eu tenho os meus erros. Então, assim, eu procuro muito orar, eu aprendi muito a orar pelas pessoas que me machucam, pelas pessoas que me ferem, por palavras que eu escuto. Então eu oro por essas pessoas, eu aprendi a fazer isso. Deus, ele me tirou de um lugar muito, muito ruim, um lugar onde ninguém quer chegar. Acho que é um dos últimos recursos onde as pessoas devem ir. E eu cheguei lá, eu cheguei no fundo do poço. Ali sim eu estava no fundo do poço. Ali sim eu estava totalmente perdida. A minha fé foi abalada devido a problemas e problemas, mas a minha fé foi abalada. E eu desacreditei de Deus. Eu não tinha mais a minha fé em Deus. Então Deus me fez chegar naquele lugar, Deus me fez chegar naquele local, ver como aquelas pessoas passavam, como era a vida daquelas pessoas, sentir na pele o que eu senti, o que eu passei, para hoje poder dar valor. E Ele me deu uma chance, me despertou e me deu uma nova chance. Então eu ainda tenho que melhorar muito, eu ainda tenho que me dedicar mais a Deus, a minha família, as pessoas que realmente se importam comigo, porque a nossa família se importa com a gente. Muitas vezes quando a gente não quer dar valor, muitas vezes quando a gente não quer dar ouvidos, mas a nossa família se importa com a gente. Então a nossa família é o nosso bem mais precioso. E eu tenho que mudar ainda 70, 80, 90%. Porque Deus me fez ver coisas que eu jamais imaginaria ver, jamais imaginaria sentir. Mas foi preciso. Então, assim, muitas vezes a gente passa por situações que é preciso a gente passar. Porque muitas vezes é Deus puxando assim a nossa orelha, sabe? E quando Deus puxa a nossa orelha, dói, machuca. A gente lembra da nossa mãe quando a gente fazia alguma coisa errada, que a nossa mãe puxava a nossa orelha e deixava a gente de castigo. E muitas vezes Deus nos põe de castigo, nos põe à prova, que é pra gente acordar, que é pra gente despertar e ver o quanto Ele nos ama. E eu costumo pensar agora que Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na tua vida. Se eu não morri, se você não morreu por ter passado por alguma circunstância parecida, se você foi ao fundo do poço e Deus te resgatou de lá como um pai que resgata um filho, então tá na hora da gente acordar, na hora da gente despertar, da gente perdoar, da gente estar ao lado dos nossos familiares. Por mais que estejam longe, a gente pode orar por eles, interceder por eles, pedir que Deus os abençoe, que Deus os guarde, pedir que Deus nos livre dos inimigos. Eu aprendi que a gente tem que pedir a Deus assim. A minha oração agora é assim: Senhor, me livra dos meus inimigos, cega os meus inimigos. Não cegar de uma forma física, mas cegar de uma forma espiritual, para que quando eu passar eles não me vejam, a maldade deles não me atinjam e não atinjam nenhum da minha família. E eu oro assim a Deus, eu peço assim a Deus para que Ele faça isso. E Deus faz, Deus nos livra, Deus cega os nossos inimigos, como eu disse, não fisicamente, mas espiritualmente, para que eles não nos atinjam, para que a maldade dele não chegue até nós. Então, irmãos, vamos lembrar
de que é nas tribulações que temos que ser fortes, que temos que dobrar os nossos joelhos, que temos que jejuar, porque o inimigo está aí. E o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Isso é fato. Quantas famílias estão desfeitas, quantos lares estão desfeitos por causa das drogas, da bebida, do vício, né? Quantas mães estão sofrendo. E é só isso. Amém.